eu vou mostrar para vocês alguns dos principais conceitos dos serviços mais usados dentro da AWS e também vou mostrar para vocês como criar uma conta gratuita dentro da AWS para vocês começarem os seus projetos sem custo algum. A gente fez um planejamento aqui até o final do ano, onde mês a mês a gente vai focar em algum objetivo e alguma coisa dentro da AWS para aprender serviços na prática, criar alguns projetos e coisas do tipo. E a primeira parte é entender os fundamentos da AWS para dados. Então a gente tem aqui os principais serviços da AWS: IAM, EC2, VPC, S3, SNS, SQS, que são alguns serviços que a gente acaba utilizando na AWS, independente se vai mexer com dados ou não. Então, o IAM, por exemplo, é de gestão de acesso, controle de acesso e tudo mais. O EC2 é para criar máquinas virtuais na nuvem, então a gente acaba usando muito. O VPC é para criar redes internas, para a gente fazer um ambiente seguro utilizando VPCs, VPN, subnet, coisas do tipo. O S3 é para armazenamento, então no S3 a gente usa bastante na área de dados, principalmente em engenharia de dados. O SNS, o SQS são alguns outros serviços que a gente acaba utilizando ali no dia a dia, mas não é tão focado assim especificamente para dados. Então a gente até acaba vendo quando a gente passa dentro da nuvem, mas não é muito objetivo. E os principais serviços que a gente tem para dados, né? É o S3 para criação de data lake, estruturação de armazenamento de arquivos e dados brutos. O Redshift a gente consegue criar data warehouse, mas tem outras opções onde a gente também consegue criar data warehouse, criar um banco analítico e deixar mais estruturado. O Glue é para a gente fazer um ETL ali sem se preocupar com um servidor, com uma infraestrutura de fato. Então a gente consegue criar tanto um ETL por código como um ETL visual, o que é muito legal e muito importante também. O Athena é para a gente fazer consulta em SQL em cima de um S3. O Kinesis é para a gente fazer streaming de dados, então receber dados em tempo real. E o EMR é para a gente trabalhar ali com processamento de Big Data, então usar o Spark ou usar o Hadoop. Esses são os principais serviços que a gente tem dentro da AWS e que a gente acaba utilizando na área de dados. Então, para facilitar e para avançar com os nossos estudos, eu comecei um cursinho aqui dentro da nossa plataforma, que é o curso de Aprenda Cloud com AWS para engenheiros de dados, onde eu já soltei uns vídeos mais detalhados falando um pouquinho mais sobre cada um desses serviços, explicando ali em que momento que a gente acaba utilizando. E também, eu acho que o mais principal aqui, eu soltei essa lista aqui de conceitos. É um arquivo bem simples, tá? Mas ele consegue resumir exatamente isso que eu falei para vocês. Então, o S3 é central de armazenamento para dados brutos e processados. O Redshift, banco de dados em coluna para análise rápida. O Glue, transformação de dados sem gerenciar servidores, por exemplo. Então, a gente tem aqui um guia rápido, uma consulta rápida do que é cada serviço e para que serve. Então, essa é a ideia principal e a gente vai conseguir avançar nos nossos estudos em paralelo aqui um pouco. Na verdade, tudo que a gente aprender aqui no YouTube vai estar também na plataforma aqui, enfim, completo, e vai ter algumas coisas a mais, mas aqui no YouTube eu vou tentar ser mais dinâmico e mais direto para trazer esses conteúdos para vocês. Agora, eu acho que o mais legal e o mais importante para a gente aprender na prática é fazer uma conta na AWS. Então, a gente vai pesquisar aqui no Google AWS Console e vai nesse link aqui, ó, aws.amazon.com. Vai entrar nisso daqui e vai pesquisar por criar uma conta AWS. Agora que a gente está na página do console da AWS, a gente vai criar uma conta nova. Então é interessante que a gente coloque o e-mail que nunca foi utilizado. Na verdade, precisa ser o e-mail que nunca foi utilizado para conseguir funcionar. Eu vou colocar o e-mail aqui, mas como eu já utilizei, eu vou mostrar para vocês um jeitinho de vocês conseguirem a conta gratuita, mesmo que você já tenha criado uma conta no passado. Então você coloca o teu e-mail normalmente e antes do arroba, vocês vão estar colocando mais e digitando alguma coisa, como se fosse uma tag, alguma identificação de que essa conta é diferente das outras. Então eu vou colocar aqui DEH, então derengineer.help, a abreviação só para eu ter essa conta de free tier com vocês. E aqui o nome de conta eu vou colocar o nome do canal, então Engineer Help. Vou verificar se o e-mail não está sendo utilizado, provavelmente não, porque eu nunca utilizei, beleza? E agora eu vou confirmar o código de verificação que vai chegar lá no meu e-mail. Com o código de verificação confirmado, o e-mail confirmado, agora a gente vai criar uma senha de
de root e confirmar essa senha de root. Então eu vou estar criando aqui a senha de root criada, ele vai jogar a gente para essa página aqui, onde eu preciso preencher mais algumas informações. Então, se é para uso pessoal ou profissional, eu vou colocar como pessoal. Ele vai pedir meu nome completo, vai pedir mais algumas informações aqui que são mais sigilosas, tipo endereço e coisas do tipo. Então eu vou preencher e já avanço. Bom, gente, eu terminei aqui o cadastro, ele pediu mais algumas informações, tá? Ele pediu endereço, ele pediu um cartão de crédito, e assim, ele vai pedir um cartão de crédito mesmo no período free tier, porque o que que acontece? No período free tier de um ano, a gente tem alguns serviços que são gratuitos ou que têm uso limitado. Então, por exemplo, a gente pode subir uma máquina EC2 com 2 GB de RAM, tá? Eu não sei exatamente se é isso, mas é mais ou menos isso. A gente consegue subir uma máquina EC2 com 2 GB de RAM. Porém, na segunda máquina, esse E2 de 2 GB de RAM que a gente subir, ele já vai começar a custar normalmente. Então, uma coisa muito importante, sempre antes da gente subir um serviço, começar a utilizar algum serviço aqui na AWS, no Free Tier, é a gente garantir que esse serviço não vai ter custo algum, beleza? Então, cuidado depois que vocês fizerem a conta para não sair criando vários serviços e várias coisas, porque tem uma pequena chance ali de você criar um serviço e ser cobrado por isso, certo? Então, como dito isso, e eu acho que com esse ponto ressaltado, eu acho que tem algumas coisas importantes para vocês entenderem aqui. Essa é a interface gráfica aqui da AWS, tá? É aqui que a gente vai criar um serviço, seja uma máquina virtual, seja um S3, seja um banco, tudo mais. É nessa interface que a gente vai ter acesso, vai conseguir fazer aqui o S2, o S3, o RDS, o Lambda, coisas do tipo. Isso aqui eu já mexi, né? Então eu tenho um pouco mais de familiaridade. Para quem não mexeu, pode ser que fique um pouco perdido aqui, porque é muita coisa, tem muito link, tem muita informação. Você consegue ver todos os serviços aqui, você consegue pesquisar, por exemplo, um EC2 aqui e ver as opções de EC2 que você tem. Você consegue pesquisar outras coisas aqui dentro para pesquisar, para procurar. Então, se eu quero fazer um storage, eu posso pesquisar por storage que ele já aparece as minhas opções. Se eu quero fazer, sei lá, database, ele já aparece as opções relacionadas a database. Então, a gente consegue pesquisar por um serviço específico ou por alguma função que esse serviço faça. Beleza? A gente vai ver isso nos próximos vídeos. Só que eu acho que agora o mais importante é prestar atenção na plataforma e conhecer um pouco ela, investigar, clicar mesmo, tipo, sem inicializar um serviço que a gente não conheça e não saiba o custo, mas sair fuçando aqui, clicar em tudo que a gente puder e conhecer. E o segundo ponto é vir aqui em Cost and Usage. Então é basicamente o dashboard de billing, né, de custo, e a gente vai conseguir gerenciar esse custo. A primeira coisa é, vem no Turn on Cost Explorer e procure para ativar, né, esse feedback de quanto que está custando. Então, aqui, ó, ele fala que não tem dados válidos, porque a gente criou a conta hoje, então realmente não vai ter nenhum dado válido para a gente verificar aqui. E a gente tem que procurar aqui, ó, Bills e Payment, Get Started, Bill in Payment. Então, vamos voltar um pouquinho. É nessa tela aqui que ele vai mostrar os custos, tipo, se tem algum serviço que está custando, se está gerando algum tipo de cobrança aqui, é nessa plataforma principal que vai aparecer. Eu vou clicar aqui em View, Bill, então para a gente ver a Bill, ver a conta, né? E aqui é a estimativa para o final do mês, então a gente está aí no começo de maio, para final de maio a estimativa é de $0 e 0 centavos de dólares. Então, ok, a gente criou a conta, não tem nenhum serviço rodando, tá perfeito. É isso que a gente precisa se preocupar. Vim aqui mês a mês, semana a semana, dia a dia, se for o caso, e verificar se tem algum custo rodando aqui pra gente. E eu acho que dá pra gente setar um teto de até quanto que ele pode gastar. Então, por exemplo, eu não quero gastar com o serviço, mas quero botar aí R$ 50, R$ 20 para brincar dentro da plataforma. Ó, legal, eu vi aqui que a gente tem o orçamento. Então a gente pode pesquisar, clicar aqui em orçamento e criar um orçamento, né? Criar um budget. E nesse orçamento a gente vai falar, tipo, dar um nome aqui para ele. Smart Zero Spend Budget, e-mails de quem vai receber. Poderia colocar aqui alguns e-mails, né? E daí pronto, ele vai criar aqui um orçamento de $1 e vai me avisar caso eu atinja o teto desse orçamento. O que é legal que, tipo, $1 daqui, R$ 5. Então, se por algum motivo deixar algum serviço rodando em pouco tempo, sei lá, poucas horas, ele já vai bater nesse teto e já vai me avisar.
antes de $1 eu já vou saber que tem alguma coisa gerando custo, e daí eu corro aqui para desativar os serviços. Então isso aqui é uma coisa legal, porque ele também vai trazer um gráfico mostrando quais serviços estão gerando custo e quais serviços eu preciso me preocupar. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, assim, dessa pequena introdução à AWS e principalmente como criar uma conta gratuita no AWS. Eu acho que isso é muito legal para todo mundo que está começando na área, começando a estudar. E a gente vai trazer alguns vídeos mais práticos tentando implementar isso daqui. Então, criar um bucket, executar uma query notina em CSV usando S3 e criar um cluster Redshift simples. Então, em breve, ainda esse mês, a gente deve trazer um conteúdo sobre isso para completar, assim, o nosso objetivo de maio, né? Que é entender esses recursos e esses serviços e criar alguma coisa ali funcional e fazer uma consulta em cima desse arquivo de arquivo. Então, fique ligado, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, quando a gente tiver mais conteúdo disso. E, para quem já quiser estudar mais, é só acessar o learn.derigine.help, que a gente já tem um curso de AWS com algumas coisinhas lá, e lá vai sempre atualizar primeiro, e eu vou trazer mais conteúdo prático lá, mas vou também trazer aqui no YouTube para tentar dar uma equilibrada e para quem ainda não quiser adquirir, conseguir ver algum tipo de conteúdo e aprender alguma coisa na prática.